Olá, espero que esteja tudo bem com você. Hoje é um dia muito especial porque a gente está comemorando na Igreja Cristã o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um dia muito especial. A gente, ou quando a gente pensa na Páscoa e Sexta-feira Santa, nesse bloco, talvez o sacrifício de Cristo na cruz, como cumprimento da profecia ou cumprimento da promessa, né, de restauração da criação de Deus e da libertação do pecado, talvez seja o episódio mais marcante da história. Eu penso isso porque quando eu lembro dos cultos de Sexta-feira Santa, eles eram o que mais me impressionavam quando eu era criança. Quando a gente vê filmes, talvez, que contam a história de Jesus, eles contam a paixão de Cristo, eles contam a história do que aconteceu antes da crucificação. Só alguns falam do que acontece depois disso, né? E mesmo assim, a maioria dos que falam pouco. Isso é mais, não é uma crítica, não sou crítico de cinema, mas é uma coisa que pelo menos eu vejo, que eu noto. Mesmo nas nossas igrejas, na igreja cristã, a gente tem a cruz como símbolo da igreja cristã. Alguns dizem que a cruz vazia, por exemplo, ela representa que Cristo não está mais lá e a ressurreição. Eu não acho que a cruz vazia represente, talvez, muito bem a ressurreição de Cristo. A gente precisa, ou quando a gente foca nessa história, ou só na crucificação, a gente não está vendo a história de uma maneira completa. A gente precisa lembrar que a crucificação é uma parte dessa história. É preciso também contar sobre a ressurreição de Jesus. Lá em Mateus 28, versículos 1 a 10, o texto diz o seguinte: Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela, a pedra que selava aquele túmulo. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: Ele foi ressuscitado e vai diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. O túmulo vazio, na verdade, é o sinal da ressurreição de Cristo. A ressurreição dele, assim como a crucificação, também eram parte daquilo que Deus tinha planejado, ou daquilo que Deus estava fazendo em favor do seu povo, em conjunto com o sacrifício que o servo dele, Jesus Cristo, e o derramamento de sangue que tinham que acontecer. O Salmo 16, 8 a 11, é um texto muitas vezes lembrado por ser um salmo que falava já muito antes de Cristo sobre a ressurreição. Ele diz assim: Estou certo que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre.
É sobre esse Salmo 16 que o apóstolo Pedro, lá no texto de Atos 2, 22 a 28, ele se refere a esse texto e o texto lá de Atos, ou quando Pedro, o sermão de Pedro lá em Atos, diz assim: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois, e aí vem a citação do Salmo, Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. O texto do Evangelho ressalta que o próprio Jesus havia profetizado mais de uma vez que ele deveria passar por tudo isso. Mateus 16, 21, Jesus diz: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. E também a gente pode lembrar do texto de Mateus 12, onde Jesus ele faz uma comparação interessante entre o Antigo Testamento, a história de Jonas, e aquilo que ele deveria passar. Esse texto de Mateus 12, 28 a 42, o texto completo, ele diz assim, né? Alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. E o texto segue. Isso mostra, todos esses textos mostram que a ressurreição sempre estava presente, ou ela estava ali para chegar no caminho de Jesus. Isso também mostra que a ressurreição de Cristo sempre fez parte da igreja cristã, desde o começo. Todos aqueles que faziam parte já do povo de Cristo. Nós lembramos que a Páscoa, para o povo judeu, é a libertação que Deus concedeu ao povo de Israel quando eles eram escravos lá no Egito, para a liberdade que eles teriam na sua própria terra. Jesus, quando ele comemorou a Páscoa, no texto de Sexta-feira Santa, um pouco antes da Semana Santa, ele está comemorando essa Páscoa. Para nós, a Páscoa é comemorada no domingo da ressurreição de Cristo. Hoje, nós comemoramos o episódio da libertação do pecado. A morte, que talvez seja a coisa que nos assusta mais, é uma das coisas, e também que é uma das coisas que nos livela como seres humanos, ela agora não nos impõe mais medo. Antes de Cristo, ela era um instrumento usado pelo pecado para nos afastar de Deus, para nos gerar medo. Mas agora, o pecado foi plenamente derrotado. E a morte também. A ressurreição é prova disso para todos nós. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele nos lembra justamente disso, quando ele diz: Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão,
todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. Por mais que a morte nos gere algum medo hoje, ela não tira a nossa esperança. Deus, que ressuscitou Cristo, nos ressuscitará também. Amém.